campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, meus amigos, especialmente nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. E todos aqueles que assistem o nosso canal pelo YouTube, né? E todos aqueles que gostam de ouvir as palestras, gostam de se inteirar, saber alguma coisa a mais sobre o Espiritismo. Estamos aqui para falar mais uma vez um capítulo do nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a lição que caiu para nós foi a seguinte: no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. No item 7, mediunidade gratuita. E nos diz assim: os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto da sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la, não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra em toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-nos a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos a responder ao que lhes perguntar, sem se importar com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada com os ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente imóvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade é nem uma arte e nem um talento. Por isso, ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita
em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso, posto à venda, esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo decréscimo que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Falar sobre mediunidade, né, meus amados, é bem complexo, porque temos todo um livro, né, o livro dos médiuns, todo a nos mostrar, a nos ensinar, né, quantos tipos de mediunidade, quantos tipos de médiuns existem, né, neste encontro, nessa passagem, né, do espírito para o trabalhador, para o médium. Existem muitas nuances, né? Muitos tipos de médios, para falarmos assim em poucos minutos sobre esse assunto. Mas o que nos interessa então hoje falar é dizer que essa faculdade que todos nós temos, né? Ela pode sim ser desenvolvida, pode ser apurada, pode ser treinada, né? E principalmente pode ser estudado. Temos todas as obras básicas que nos falam da mediunidade, que nos dizem que essa tarefa, né, de ser o mediador entre o mundo espiritual e o nosso mundo material aqui, o mundo em que nos encontramos, é uma tarefa bem difícil. E às vezes nós não sabemos lidar com isso. Por isso precisamos ler, precisamos estudar, precisamos fazer a nossa reforma íntima, tão falada reforma íntima, tão difícil de fazer, né? Falar é fácil, agora vai lá, começa a mexer nos teus sentimentos, começa a mexer nesse todo que tu trouxe de outras encarnações, porque nós não estamos aqui, né, de passagem pela primeira vez. Já tivemos muitas vezes neste mundo, e quem sabe até em outros mundos habitados por aí afora, né? E viemos carregando, trazendo conosco essa nossa bagagem espiritual. E cada um de nós conhece a si mesmo, né? Ou pelo menos tenta conhecer, porque é uma das coisas mais difíceis conhecer a si mesmo, né? Às vezes a gente até alardeia que conhece muito o outro, né? Aponta o dedo para o outro, mas para nós, a gente não sabe ainda apontar o dedo, não sabe ainda parar para refletir, para ver tudo aquilo que a gente precisa melhorar, e não são poucas coisas. Então, para ser um bom médium, a gente precisa fazer a nossa reforma íntima. Como diz aqui o nosso texto, né? A mediunidade precisa de médios humildes, médios que queiram aprender. Ser humilde não é aceitar tudo aquilo que nos dizem, que às vezes a gente tem uma opinião diferente, né? Ser humilde é saber que estamos aqui no mundo de provas e expiações, aprendendo. Somos espíritos encarnados, não é? Por um tempo. Daqui a pouquinho o nosso tempo termina e a gente vai embora, como todo mundo, né? Ninguém fica aqui para semente, né? Daqui a pouco termina o nosso tempo e a gente vai embora. Então a gente precisa aproveitar o tempo que estamos aqui para aprender, né? Para lapidar em nós, né? Essas coisas que ainda nos faltam. A humildade, por exemplo, é uma das coisas mais difíceis, né? Para a pessoa adquirir. Tem uns que já têm essa qualidade nata, né? Já vem consigo de outras vidas, né? Já trabalharam isso em outras vidas,
outros precisam trabalhar agora, né? Então a gente vai, Deus não tem pressa conosco, a pressa é toda nossa, de irmos devagarinho, mexendo com as nossas emoções, mudando o nosso comportamento, aprendendo a ser útil, né? Aprendendo a aproveitar cada minuto do dia, sabendo que o tempo é uma coisa assim que nós não podemos segurar, né? A vida vai passando, quando a gente vê, você foi, né? Todos nós temos essa experiência, né? Parece que foi ontem que a gente era criança, era adolescente, né? Com a cabeça cheia de sonhos. Aliás, os sonhos devem continuar, né? Porque se a gente não sonha, a vida fica bem difícil. E parece que foi ontem, mas a vida vai passando. E a gente precisa, com o tempo, né, aprender algumas coisas. Às vezes, passa uma encarnação inteira e a gente não aprendeu. Deus não tem pressa, nos dá outras encarnações. A pressa é toda nossa, de nos tornarmos mais úteis, para sermos médios conscientes, né, para ser trabalhadores do bem, para poder ser esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material, para podermos ser úteis aos nossos irmãos, para podermos colocar aquele mandamento que Jesus nos deixou, que encerra toda a doutrina e todas as religiões, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando Jesus nos diz para amar o próximo como a nós mesmos, é sinal de que nós precisamos também nos amar. Porque quem não ama a si mesmo, não pode amar o outro. Se eu vivo de mal comigo, de mal com a vida, de mal com tudo que me rodeia, é muito difícil que eu possa amar o outro. É mais fácil até que eu coloque no outro todos os meus problemas, né, as minhas dificuldades, e achar que o outro é o responsável por tudo aquilo que me acontece. Não há ninguém responsável pelas coisas que nos acontecem, a não ser nós mesmos. É difícil, mas a gente precisa entender isso. Somos herdeiros de nós mesmos. Trazemos conosco uma bagagem de muitas vidas. Bagagem essa que nos faz ser o que somos hoje. E precisamos trabalhar muito para tirar de nós o orgulho e o egoísmo, que são os dois sentimentos adversos que nos fazem ir para baixo, que nos fazem ser orgulhosos, egoístas, achando que o mundo nos pertence. Quando a gente começa a trabalhar o orgulho, começa a trabalhar o egoísmo, a gente começa a ver que somos só uma pequena partículazinha neste universo imenso, né? Mas partícula essa importante. Somos um elo da grande corrente. Fazemos parte do universo. Somos irmãos das árvores, das estrelas. Estamos aqui porque merecemos isso, porque pedimos isso, porque pedimos as dificuldades pelas quais estamos passando. Difícil às vezes de entender, né? Mas são essas dificuldades que nos levam para diante. Como a gente está caminhando, às vezes, né? E dá uma topada ali, e aquilo nos leva para frente, nos adiantamos. Claro que às vezes também a gente tropeça e cai, né? Aí levanta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não tem outro jeito. Tem que andar, tem que ir para frente, tem que aproveitar as oportunidades, aprendendo sempre. As lições estão aí todos os dias. O Evangelho nos mostra a cada dia tanta coisa bonita, nos dá a lição. Às vezes lemos aquela lição várias vezes e não cai a ficha. Aí lá um dia parece que a gente está mais predisposto, abriu a lição e disse, puxa, mas é isso aí, né? Que quer nos dizer. E aí a gente trabalha naquilo e vai mudando aos pouquinhos. Essa oportunidade valiosa que a gente tem, né? De nessa encarnação termos a mão
toda essa obra kardecista, todos estes livros que nos mostram, né, que ninguém está sozinho, nos mostra que Deus está sempre conosco, nos mostra que Jesus, nosso modelo e guia, veio nos mostrar que não é tão difícil assim procurarmos o caminho da perfeição. Veio nos mostrar que somos todos importantes. Todos nós temos o nosso papel nesse universo, a nossa missão que devemos com muito carinho levar. E também estava lendo aqui no livro dos médiuns, e ele nos diz que toda pessoa que sente um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontram alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é, mais ou menos, médium. Todavia, usualmente, essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. De outra parte, deve-se anotar que essa faculdade não se revela em todos do mesmo modo. Os médiuns têm, geralmente, uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quanto sejam as espécies de manifestações. As principais são os médiuns de efeito físico, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os médiuns audientes, os médiuns falantes, os videntes, os sonâmbulos, os curadores, os pneumatógrafos, os escreventes ou os psicógrafos. E depois o livro dos médiuns, então, descreve direitinho cada uma dessas mediunidades. Quem tiver interesse, gostar de saber mais um pouquinho, então pode ir lá recorrer aos livros dos médiuns para ler mais um pouquinho, saber mais um pouquinho sobre a mediunidade. Esse é um assunto vasto, um assunto imenso, que ninguém em poucos minutos vai poder explanar. Teríamos que fazer um estudo assim mais sério, continuar estudando, continuar lendo. Temos todas as obras aí que nos indicam, que nos mostram, para chegarmos a esse fim. Mas o mais importante, então, é que a gente saiba que a gente tem que dar de graça aquilo que de graça recebemos. Que mediunidade é gratuita e não deve ser cobrada. É o que nós tínhamos, então, para hoje, meus amados, por esse assunto tão vasto, e todos nós, com certeza, vamos estudar um pouquinho mais. Vamos passar agora, então, as nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, em hospitais, em casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade,
e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família por quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sobre tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, Pai. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site